A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem. Que Deus possa abençoar a tua vida nesta tarde de domingo. Quero deixar uma palavra ao teu coração que fica no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse texto é um lembrete de que os desafios da vida são inevitáveis, mas também ele aponta para uma esperança espiritual. Jesus venceu. A Bíblia nos exorta para termos Jesus como nosso maior exemplo, para seguirmos a pisada de Jesus, para imitarmos a Jesus, para andarmos como Jesus andou. Os escritores de Hebreus chegam ao ponto de dizer que nós devemos olhar, fixar os nossos olhos para Jesus, porque Jesus, ele venceu todas as intempéries da vida. E é importante salientar como mesmo que nós apresentamos sempre Jesus do seu lado divino, no seu aspecto teológico, Jesus como nosso Salvador, e devemos fazer isso, porque nós só encontramos salvação em Cristo Jesus, mas a Bíblia também diz que Jesus, ele foi o Filho do homem, Jesus também se humanizou, Jesus tomou a natureza humana, não somente o corpo físico, mas também a natureza humana. A Bíblia diz que Jesus se fez como semelhante a nós, e Jesus venceu aqui na terra também sendo homem. E como Jesus ele venceu todas as crises das relações humanas, das relações sociais, Jesus ele poderia ser o homem mais decepcionado que pisou na terra, mas Jesus ele venceu a decepção quando que ele foi rejeitado, quando que ele foi traído. Jesus escolheu andar pelo caminho do amor e pelo caminho do perdão. Jesus protegeu a sua emoção para nos dar o exemplo que nós também como homens poderemos vencer todas as crises de relações que nós vivemos, porque uma das coisas que mais afeta o ser humano, afeta até mesmo no seio da igreja, é as decepções. O que nós mais vemos em notícias, pessoas abandonando a Jesus, abandonando família, ou até ciclos de amigo, porque foram decepcionados. Jesus também foi, mas o interessante da Bíblia é que Jesus nunca abandonou aqueles que o rejeitou, aqueles que o traiu, porque uma lição que aprendemos, Jesus nunca abandonou os seus discípulos, porque não foi os discípulos que escolheram Jesus de primeira instância, foi Jesus que escolheu os discípulos. É por isso que Deus nunca abandona ninguém, é por isso que Deus nunca desiste de ninguém, não desiste de mim e não desiste de você, porque foi Ele que nos escolheu primeiro. A Bíblia diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que Deus, Ele nunca desiste de você e nunca desiste de mim. É por isso que Jesus nunca desistiu de Pedro, nunca desistiu de Judas. Como que pode um homem como Jesus ser negado por Pedro, mas depois ir atrás dele? Foi traído e num ato de traição chamou o seu traidor de amigo. Jesus, ele usou uma das maiores técnicas de psicologia e protegeu a sua emoção. Jesus nos deu uma lição para aprendermos a vencer as decepções na vida. Jesus, ele se doava sem esperar retorno de ninguém. Ele amava sem esperar ser amado. Ele perdoava sem esperar perdão. Ele abraçava sem esperar abraço de ninguém. Ele saudava sem esperar saudação de ninguém. Jesus, ele ajudava sem esperar ser ajudado. E assim, Jesus, ele protegia a sua emoção para você não mais sofrer de decepção. Jesus te deixou o exemplo. Ame sem esperar ser amado. Ajude sem esperar ser ajudado. Se doe sem esperar retorno de ninguém. Este é o maior exemplo que Jesus te deu nessa era onde nós temos as nossas perspectivas sendo quebrada por pessoas, seres humanos erras. O único que é perfeito é Deus, mas a Bíblia diz para você olhar para Jesus e imitar Jesus. Então, a partir de hoje, comece a doar-se sem esperar retorno de ninguém. Proteja a sua emoção e você será abençoado. Existem muitas técnicas que Jesus usou, sendo como homem, para vencer no seio da sociedade.
todas as decepções e crises sociais. A mensagem de Deus para você hoje é que para você proteger a sua emoção e continuar fazendo as obras que Deus pede para você fazer, continue amando, continue perdoando, continue ajudando, continue fazendo bem. Nunca troque a sua identidade por uma decepção. Alguém disse: não espere que outras pessoas façam por você o que você faria por elas. Reciprocidade é uma roupa que nem todos sabem vestir. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus encontre o teu coração. Jesus te disse que é inevitável os desafios da vida, mas há uma esperança espiritual. Jesus venceu e você também vencerá, porque o Espírito de Deus, ele vai te dar força para você viver uma vida que Deus quer que você viva e te dará força para suportar todas as intempéries da vida. Continue. Paulo ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Que Deus te abençoe nesta tarde, em nome de Jesus.